ousadia, pode sentar, porque a palavra hoje, ela é sobre isso, sobre espírito de ousadia. Olhe para a pessoa aí do seu lado e diga, seja ousado, porque o Senhor te deu a ousadia. Amém? Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Vamos ler de novo? Pode colocar, Mário. Está na NVI, né? Reconheça, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O Senhor vai endireitar todos os seus caminhos. Se verdadeiramente você reconhecer que é Ele que vai na sua frente. E o que nós podemos hoje falar sobre aquilo que Deus nos deu, que se chama ousadia. Deus, Ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Amém. Quando nós somos ousados, nós atraímos a presença de Deus. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele rouba a nossa comunhão com Deus. O medo, ele nos rouba da presença de Deus. O medo, ele nos tira. O medo, ele nos tira do propósito de que Deus tem para nós. E Ele nos coloca no propósito onde o inimigo quer estar. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7 diz assim. 2 Timóteo 1, verso 7. Timóteo, tá? 2 Timóteo. Ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E quando Satanás ouve essa palavra, que a gente toma posse e diz que nós somos corajosos, né? Que nós não temos medo de nada. Satanás, ele faz o quê? Ele procura sempre uma brecha. O Senhor, na palavra, o Senhor diz que Satanás, ele fica ali ao nosso derredor. Quem fica ao nosso redor são os anjos. E ao nosso derredor é o próprio inimigo. Satanás significa acusador. Então ele vai sempre querer nos acusar. E quando entra a acusação, entra o espírito de medo. Quando o espírito de medo entra, ele nos paralisa, seja onde, qualquer lugar, por onde você andar. Quem aqui, que já estudando na faculdade, na escola, não sei, participou de um seminário, que tinha que falar lá na frente? Quantos se tremeram todinho? Quantos que se engataram, torcia? O que mais que acontece? Ei, Lucas, não está estudando. A gente se engasga, né? Gagueja, quer sair correndo, esquece que tem que falar, leva um monte de cola e não sabe qual é a cola. Tudo acontece naquele momento, acontece? E aí o que entra? O espírito de medo. Eu lembro que no tempo da faculdade tinha uma colega que ela estava com muito medo de apresentar o seminário porque era uma professora muito difícil. E aí eu dizia, não, ela era da minha equipe. Aí eu falei, não, a gente vai fazer assim, tu vai falar essa parte. Qual a parte que ela ia falar? A conclusão, estava tudo concluído, já tinha acabado tudo, ela só ia concluir. Ia dizer o trabalho, aí se acabou. Acho que eram umas 3 linhas só. E na hora que ela foi falar, aconteceu o quê? Ela se engasgou. Ela começou a tossir. E todo mundo correndo com água, e aquela confusão. E ela, professora, eu vou chamar. Aí começou a gaguejar e a professora abençoada, né? Que se esculhambou com ela. Falou para ela, como você já está para terminar a faculdade e você ainda fica desse jeito, que tipo de profissional você vai ser? Acabou com a moça.
Resumindo a história, a moça desistiu da faculdade. Porque ela não, todo e qualquer seminário, ela não conseguia mais falar. Porque a palavra que aquela professora lançou na vida dela destruiu aquilo que ela estava construindo, que era a ousadia de falar em público. Falar em público, a gente sabe que não é para qualquer um. Eu demorei muito para conseguir chegar hoje e falar em público. Isso se chama ousadia. Se eu quero ser ousada, eu tenho que avançar aquele meu medo. Se eu tenho medo de me engasgar, se eu tenho medo de falhar, se eu tenho medo de ficar tossindo ali na frente de todo mundo, eu preciso rever aquilo que a palavra de Deus me diz. Porque a palavra de Deus me diz o quê? Que tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele diz que Deus me deu o espírito, não me deu o espírito de covardia. Ele me deu o espírito de poder e de amor, de equilíbrio, de ousadia. Diga, ousadia. Glória a Deus. O medo, ele é a ferramenta do diabo contra o espírito de ousadia. O medo nos paralisa, nos impede de alcançarmos coisas grandiosas. Por medo, nós não avançamos. E muitas vezes o medo nos faz retroceder, como essa moça. Ela nunca mais entrou na faculdade. Eu já tenho mais de 10 anos de formada. Ela nunca mais voltou para a faculdade. Porque nenhuma, nem aquela que ela fazia e nenhuma outra qualquer. Porque o medo entrou e a paralisou. Então ela fez o quê? Ela retrocedeu. Aquilo que poderia ser a ousadia, por ela ser uma menina jovem do interior, que estava ousando vir para Manaus e concluir o ensino superior, ela retrocedeu. Voltou para a cidade dela e nunca mais. A última vez que eu ouvi falar sobre ela é que ela não estava mais, não cursou, não continuou a faculdade. O medo, ele penetra a nossa mente e nos faz sentirmos incapazes de prosseguir, que foi o que aconteceu com essa moça. Tem pessoas que não entram na faculdade porque tem medo do que vai acontecer lá. Um dia eu estava aqui conversando com a Lilian é advogada, e ela foi me contar a saga para ela se formar em direito. Ela simplesmente ousou. Disseram que ela não podia, disseram que era uma faculdade muito, muito além daquilo que ela poderia ser, e ela disse, mas eu vou fazer. Teve medo, chorou, mas hoje ela é advogada. E brevemente delegada, né? Porque ela é uma mulher ousada. E ela vai avançar. Mas se ela ficasse com medo daquilo que poderia acontecer na vida dela, ela não daria nenhum passo. Nós precisamos entender que quando nós lançamos a rede, Deus nos dá a direção de onde nós vamos pescar. Como Ele fez com Pedro. Se eu pensar no meu tempo de faculdade, como é que eu poderia fazer faculdade se eu tinha só 3 meninos pequenos? Como eu poderia estudar dessa forma? Mas eu tive uma ousadia. Me perguntou, como é que você conseguiu? Eu não sei, mas eu sei que eu consegui. Porque Deus, Ele nos dá esse espírito de ousadia. Mas nós precisamos pegar esse espírito e não deixar somente ele aqui, guardadinho no meu coração. Não, eu vou ter que ousar. Eu vou ter que fazer. Eu vou ser ousado, eu vou conseguir. Porque é assim que Deus fala, Leilson. Está na hora de você reabrir o seu salão. Eita Deus. Você sabe disso. Eita Jesus. Não retroceda. Avance. O medo, ele penetra a nossa
que Deus tirou a família, você nunca mais vai voltar. Porque Deus sobre ti ousadia. E é Ele que arrancou e Ele continua fazendo. Mas eu preciso entender que a minha vida precisa estar no altar de Deus. A vida eu preciso experimentar cada vez mais aquilo que Deus me dá. A minha sogra sempre brincava com ela quantas vezes ela tinha lido a Bíblia, né? Aí essa semana ela chegou toda boçal. Olha, eu já terminei de ler a Bíblia todinha. Eu digo, mas rapaz, você terminou de ler a Bíblia todinha. Esse ano, olha, nem terminou, não, a irmã já terminou de ler a Bíblia. Sabe o que é isso? Ousadia. Ela ousou. Quando ela não conseguia ler, ela botava a Bíblia para falar. E aí ela finalizou. Foi até o fim, leu todo dia a Bíblia. Todo dia era um trecho da Bíblia, não era, dona Elisa? Aí chegou toda moçada esse dia. Eu digo, não, eu vou também. Você é ousada em ler a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, eu me encho de Deus e eu sei quem eu sou. O diabo, ele só nos vence porque nós esquecemos de quem nós somos. Muitas vezes nós esquecemos. Como foi o caso de Elias. Ele esqueceu e ficou com medo da Jezabel. Um homem que tinha olhado e tinha profetizado que aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem seria um temporal, seria uma chuva forte. Como é que ele não esqueceu quem ele era? E nós? Tu esqueceu que tu é um dos melhores barbeiros de Manaus? Cortou, hoje ele cortou até o cabelo do pastor. Cortou do Mário também. Se tiver errado, eu vou ler. Glória a Deus! Todo mundo olhou o cabelo do Mário. E o Mário, ninguém vai ter corta o cabelo com ele, não. Vamos voltar aqui, porque o Mário tirou a nossa atenção. Glória a Deus! Mas eu quero que você olhe para você e veja quem você é. Por que hoje o teu sonho não foi realizado? Glória a Deus! Por que até hoje você não concluiu a tua faculdade, o teu ensino médio? Eu não sei. Até hoje você não concluiu o teu curso. Eu tenho uma colega aqui, eu conversando com ela sobre ousadia. E ela disse, o meu sonho. Ela disse, ela faz fisioterapia. Ela disse que eu quero muito fazer um curso de instrumentadora. Aí eu disse, por que tu não faz? Porque eu tenho medo de o médico me pedir um instrumento e eu errar. Eu disse, criatura, tu não vai estudar. E por que tu tá com medo? De tanto ela ter medo, as amigas dela já se formaram e ela até hoje nem entrou no curso. O que eu quero que você entenda, o que Deus está falando hoje pra gente. Para de retroceder no propósito de Deus. E avança para aquilo que Ele tem para dar para você. Avance. Mas eu já estou velho, já estou velha. Olha, o que me manteve na faculdade há uns anos atrás foi Oscar Niemeyer. Que eu cheguei na faculdade um dia arrasada, porque só tinha novinha na minha sala. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou estudar com esse monte de gente tão nova? E eu sentei na sala da minha casa frustrada. E estava tendo uma entrevista dele. E o repórter falou bem assim para ele, como é que o senhor, arquiteto renomado, ele estava completando 100 anos. Como é que o senhor, arquiteto renomado, volta para a faculdade, se senta no banco, não tinha online, nada online naquele tempo não. O senhor vai para a faculdade todo dia, ele fazia astronomia, eu acho. Aí, olha o que ele respondeu para o repórter. Ele disse, mas porque o senhor já fez obras no mundo inteiro, o senhor é conhecido no mundo inteiro, o senhor construiu Brasília, por que o senhor voltou para a faculdade? Aí ele disse assim, porque eu não estou morto. No dia que eu morrer, eu paro de estudar. Eu me senti uma gatinha naquele dia, olha. Ele tinha 100 anos e estava voltando para a faculdade. E eu tinha minha idade ali, eu falei, pronto. Deus ali fala com a gente. E é isso que Deus está falando hoje para você. Não se limite somente na profissão que você tem
tem hoje. Comece a avançar em outros lugares. Comece a avançar no propósito de Deus. Porque Deus já te deu o espírito de ousadia. Mas esse espírito não é para ficar guardado. Esse espírito é para ele funcionar. Esse espírito é para ele avançar. Nós vimos lá no evangelismo. Quantos aqui nem ousaram a falar? Ou nem, não precisa nem levantar a mão. Lá no evangelismo eu estava filmando, né? Aí eu ficava só olhando. Um tinha ousadia, falava com todos os personagens, né? Outros ficavam calados, mudos, nem saía do lugar. Só fazia assim, amém. Amém. Era ou não era? Quantas vezes, quando chegou lá com o ateu, ninguém queria falar. Aquele que falou ainda levou pé, mas continuou. O que eu quero que você entenda é que Deus não te chamou para ficar parado, esperando o tempo passar. Deus te chamou para viver o melhor dele nessa terra. O medo, ele nos impede de ver a Deus. Em Gênesis 3, no verso 9 e 10. Gênesis 3, de 9 a 10. Diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ficou com o quê? Medo. Porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Por que Adão e Eva se esconderam? Porque eles estavam com o quê? Estavam com medo. Com medo por quê? Porque eles estavam nus. Eles estavam com medo porque eles haviam errado. Eles haviam pecado. E eles ficaram com vergonha de ir a Deus. Não é diferente de nós quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos da igreja, quando nós deixamos de entrar na presença de Deus. Não é diferente. Às vezes nós nos escondemos de Deus. Às vezes a gente não quer que ninguém mande uma mensagem. A gente quer viver dentro do nosso mundo. Eles se esconderam. O medo, ele nos impede de ver a Deus. Adão e Eva, eles eram, todos os dias, Deus visitava aquela família. E talvez hoje, o seu medo seja exatamente de se encontrar com Deus e ter que mudar a sua vida. Porque está muito boa a forma que você vive. Tá bom, eu não quero ter com Deus. Porque se eu tiver com Deus, eu vou ter que mudar. Porque o evangelho é mudança. Sem mudança não é evangelho. E eu tenho medo de se encontrar com Deus e ter que abandonar a prostituição, a bebida, ter que abandonar os vícios, ter que voltar a viver aquela santidade que você não queria mais. E o medo, ele vai a cada dia entrando. Às vezes nós não temos consciência do nosso medo. Às vezes a gente tem medo da barata, do rato, de alguma coisa assim. A gente tem ciência. Tem pavor, eu tenho pavor de rato. Mas todas as vezes que a gente está muito envolvido, vai fazer algum evento, alguma coisa no reino de Deus, o que aparece lá em casa? Um rato. Não, a gente não sabe de onde sai. A minha sogra dizia assim: vocês vão fazer o quê? Vocês estão fazendo o quê? Porque já começou a aparecer o rato. Aí ela já fica com medo da gente fazer algum projeto, alguma coisa dentro da igreja, porque vai aparecer o rato para nos paralisar. E talvez o rato que esteja aparecendo aí na sua vida, eu não tenho medo de rato, mas existe um medo dentro do teu coração, medo de avançar. Medo de ser o homem e a mulher de Deus, de cumprir o teu chamado, de cumprir o teu propósito. Talvez você, como Adão e Eva, era aquele escolhido por Deus, que Deus chegava e Deus falava contigo e tu era cheio do Espírito Santo, e hoje você tem medo porque você acha que o pecado já apagou. Você acha que já acabou, o pecado apagou a unção de Deus na sua vida. E Deus, assim
como Deus falou para Adão, Deus hoje fala para você. Onde você está? Ah, eu estou aqui escondido, Senhor. Escondido atrás das malhadas. Escondido atrás do meu medo. E o que para onde o teu medo vai te levar? Diga, para uma caverna. Porque é para a caverna mesmo que o medo nos leva. Nós temos medo de falhar. Nós temos medo de ser julgado, de ser criticado. Nós temos medo de parecer tolo. Nós temos medo de ser zombado. Medo de tanta coisa que a gente não consegue nem enumerar. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de falhar. A gente precisa ter um entendimento. Nós precisamos ter entendimento e praticar o que Deus fala na sua palavra. Se eu tenho ousadia, se Ele me deu esse espírito de ousadia, eu preciso tomar esse espírito e me encher dele. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti. E Ele te chamou para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os oprimidos, para pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Foi para isso que Deus lhe chamou. E talvez o maior cativo que você se depara hoje é você mesmo, preso dentro do medo, preso na insegurança. Eu preciso ser, diga, eu preciso ser ousado em tudo que Deus me deu. O que Deus tem colocado nas suas mãos que você não tem colocado ousadia? Nós temos aqui uma empresária de sucesso, a Eveline, que a Eveline ela tem uma loja virtual linda, gente. Maravilhoso, maravilhosa as coisas da loja da Eveline. Decor Casa. É linda a loja dela. E eu fiquei muito feliz porque ela contou o testemunho dela outra vez e ela disse que ela estava assistindo uma macrocélula, né? Nós fazíamos, na época da pandemia, nós fazíamos macrocélula pelo Meeting, né? E ela estava assistindo. E eu não lembro nem qual foi a palavra que Deus deu. Sei que a gente ministrou lá naquela macrocélula e Deus deu uma ideia para ela. E por causa dessa ideia, ela se tornou uma empresária de muito sucesso. Amém? Mas ela teve coragem e força para investir. Isaías 32:8 diz assim: mas o nobre projeta as coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Qual é a maior nobreza que o ser humano pode ter? A não ser seguir aquilo que Deus deu ao nosso coração. E eu quero que você coloque o Salmo 56 no verso 3. E eu quero hoje finalizar essa palavra com Deus. Quero que você ouça dentro do teu coração, que essa oração seja aquilo que vai brotar dentro do teu coração. Salmo 56, 6:3. Isso aqui fala da confiança do salmista no Senhor. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia. Está com medo? Confia em Deus. 1 João 4:18 diz. 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo que nos paralisa não pode entrar dentro do nosso coração. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15.
Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olhe para o irmão do seu lado e diga: você não recebeu o espírito de escravidão. Você não é escravo. Você recebeu o espírito de ousadia. Então seja ousado. Seja ousado. Eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, mas eu sei aquilo que Ele ministrou no meu coração quando eu estava preparando essa palavra. Então avance. Seja ousado. Não fique parado no meio do caminho. Ouse. Nosso primeiro culto, na inauguração da igreja, você ganhou chocolate, não ganhou? O que estava escrito naquele chocolate? Ouse sonhar. Ouse. Adair, ouse sonhar. Deus tem grandes coisas para você. Ouse sonhar. Não deixe o teu sonho morrer. E se ele já morreu, chame o Espírito de Deus, que é o Espírito que ressuscita os sonhos. E pede para que esse Espírito ressuscite os teus sonhos e os teus projetos. Peça para que o Espírito do Senhor te conduza em uma ousadia que você jamais imaginou a conquistar. Ouse sonhar além dos teus sonhos, mas sonhando os sonhos de Deus.